Oi pessoal, tudo bem? A gente começa agora muito bem aqui nesse podcast, nesse videocast, na verdade, né? A gente começa aqui com a Karine Ultramari. É isso aí, né, Karine? Isso, Karine Ultramari. Então, me conta, nutricionista da Prefeitura Municipal de Curitiba, certificada pelo Instituto de Nutrição Comportamental, é isso mesmo? É isso mesmo. É mestre em saúde, doutora em alimentos. Exatamente isso. Exatamente isso. Que legal. Esse foi feito na Universidade de Maringá, né? Isso, morei bastante tempo em Maringá. Ah, que legal. Me conta pra mim, é possível emagrecer? É possível emagrecer. Nós precisamos analisar os hábitos, perceber quais são as situações que estão gerando esse acúmulo de energia, né? E agir diretamente nesses pontos. Isso pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão cultural, um hábito que veio lá da infância. E a gente precisa olhar para isso com atenção para saber quais estratégias a gente vai definir para poder chegar no nosso objetivo. Então eu quero emagrecer, é difícil? Não fala. Se ela falar, eu tô frito. Vai precisar de esforço. Nada vem sem esforço. Força, foco e fé. Não diria que seria só isso. Eu acho que acolhimento é muito importante. Acolhimento ao que você sente, ao que você pensa, ao que você gosta. A partir do momento que você nega aquilo que você é, não vai funcionar. A gente precisa considerar você no processo para que você emagreça. Então todo o processo começa por dentro. Exatamente. E para isso a gente precisa de autoconhecimento. Eu preciso conhecer você, mas você precisa se conhecer. E isso não acontece da noite para o dia. É um exercício. Por isso que o atendimento com abordagem comportamental, ele precisa de um acompanhamento nutricional. Não é pegar uma dieta e mandar você para casa e se vire. E quando você tem alguma dúvida sobre, Nutri, posso comer isso aqui que não estava prescrito? Aí a nutricionista vira para você e responde, se não está na sua dieta, não é para você comer. Isso não ajuda as pessoas. Isso não ajuda as pessoas a emagrecerem e nem manterem o peso que elas perderam inicialmente. Então a gente precisa avaliar como um todo essa situação. Primeiro tem que querer. Você tem que querer. Então você tem que fazer um trabalho antes de começar qualquer tipo de regime, de ação para tentar emagrecer. Você tem que primeiro pensar em você, olhar para você, olhar internamente, para depois você querer e daí sim partir para uma ação definitiva, não é? É por aí. Na verdade, você não precisa fazer isso sozinho. Isso é o papel da nutricionista. A nutricionista... Eu não sabia. Exatamente. A nutricionista ela não está aqui como um policial de prato ou como alguém que dita regras. A gente precisa ultrapassar essa forma antiquada de lidar com a nutrição e com a alimentação. A nutricionista ela vai facilitar o teu caminho para que você consiga encontrar as estratégias para que você mude aquilo que está afetando o teu processo de emagrecimento ou de saúde e as questões alimentares que você tem. É importante isso, a gente saber disso, a gente fica só fazendo regime, é regime cetogênico, é regime da lua, é regime não sei do que. Tenta se privar, não é? Primeira coisa que pensa quando diz que quer emagrecer é abandonar tudo aquilo que gosta, tudo aquilo que é gostoso. Como que isso vai funcionar, gente? Não vai funcionar. A gente precisa primeiro entender o que realmente está impactando. Quando você faz uma restrição muito grande alimentar, você muda o teu padrão de alimentação, ele vai ter um impacto no seu corpo. E muitas vezes esse impacto não é perda de gordura. É uma desidratação, podem acontecer outras coisas que levam a uma perda de peso e você acha que emagreceu, mas não necessariamente tenha perdido gordura. Então, isso é um fator que a gente precisa ficar esperto. Chás milagrosos, tantos quilos a menos em tantos dias, isso é balela. O organismo não responde dessa maneira. Nós precisamos de consistência, né, nas atitudes que nós vamos tomar daqui para frente para mudar, para transformar a alimentação. E não vai voltar para trás. Não vai seguir uma dieta e depois voltar para o que era e ficar perdido. A gente vai transformar aos poucos. Sem a dependência de uma dieta, a gente vai mudar a sua mentalidade
para que você faça escolhas mais inteligentes. Olha, eu sei que as dietas, muitas delas trazem benefícios, mas também trazem dificuldades e problemas, né? Então, qual que é os prejuízos ao longo do tempo com isso tudo? Como é que funciona isso? Porque existe aquele efeito sanfona, você emagrece, engorda, emagrece, engorda. Aí você engorda mais, aí emagrece de volta. Daí a pele começa a cair. E como é que funciona isso? Exatamente. Então, essas dietas, principalmente as mais restritivas, elas até geram uma perda de peso. Não sabemos se é água ou se é gordura, isso depende da atividade física que também vem junto, então não é só a alimentação, é um conjunto de fatores. O nosso sono, a nossa alimentação, a nossa hidratação, a quantidade de movimento que nós temos durante o dia para fazer as coisas da nossa vida. Muita água. Muita água. E é isso que vai guiar esse processo. Muitas vezes a gente tem o efeito sanfona, isso é um problema bem grave, principalmente com mulheres, né? Elas têm uma perda de peso. Se a gente considerar a primeira dieta que uma mulher começou a fazer na vida, muito provavelmente foi na adolescência, e ela tinha um peso que não era necessário entrar com uma restrição. E ela emagreceu e depois disso ela foi tendo um acúmulo de peso ao longo do tempo. Então, assim, nos primeiros 3 meses, ótimo, a dieta fez sucesso? Fez sucesso. Você vai lá e dá um joinha pra Nutri que passou pra você e restringiu tudo, cortou tudo até os pulsos. Não, mentira. O pulso não pode. Mas o que acontece? Ao longo do tempo, quando você vai voltando pra tua vida e você vai se afastando daquela obrigação de seguir uma regra que é externa, que alguém colocou pra você e não tem a ver com aquilo que você quer pra você, aí você reganha esse peso. E muitas vezes também, quanto mais restritiva é essa dieta, essa alimentação, quanto mais você proíbe todas as coisas que você gosta, o risco de compulsão alimentar é muito grande, porque cada ciclo de restrição, ele vai gerar uma tentativa de readaptação do nosso próprio corpo, fisiológica, sem falar no aspecto psicológico e emocional por ter privado aquilo que nós gostamos. Então, tudo isso é levado em consideração quando a gente está falando de uma nutrição comportamental. E não é só o estético que a gente deve olhar quando a gente pensa em se nutrir melhor, melhorar sua performance, seu dia a dia, as suas ações, né? Não é só por causa da beleza estética, é também pela saúde, né? Principalmente pela saúde. O que você come hoje define quem você é, não é assim? Sim, mas comer é mais do que se nutrir. Você consegue entender essa diferença? Sim, sim. Nutrir é um processo da célula, de nutrir a célula, o tecido, o corpo para manter a saúde. Quando a gente come, a gente está falando de algo que vai muito além da nutrição celular, que tem a ver com costumes, com economia, com questão social, com questão política. São muitos os fatores que interferem as nossas escolhas ao escolher um alimento, e não só o quão nutritivo ele é para o nosso corpo, mas o quanto a gente gosta dele, de que forma que ele foi preparado, como a gente vai comer, tem companhia, foi alguém que ofereceu uma comida, porque também é uma forma de afeto, amar, é uma forma de dar amor, alimentando. Isso a gente pode ver desde o peito da nossa mãe, que é a primeira forma de alimentação que nós temos, e o vínculo que se estabelece nunca mais é quebrado. Então, o que você está me dizendo é que o churrasquinho pode? Pode, tudo com moderação pode, e a gente precisa pensar no que está vindo junto com esse churrasco, porque não é só o churrasco. E quais as alternativas? O que a gente poderia colocar a mais? Eu sou a favor de uma nutrição do mais, não do menos. Quando a gente pensa em emagrecer, em saúde, alimentação saudável, pensa no que vai cortar. Eu vou cortar o churrasco, eu vou cortar a cerveja, eu vou cortar o chocolate. Não, vamos pensar no que mais você precisa comer para ficar mais saudável. Por consequência, e trocar, né? Quando você aumentar aquilo que você precisa mais, você vai reduzir o restante. Entendeu? Entendi. Então, mais fruta, mais água, mais verdura, mais calma, mais presença ao comer.
mais comer social. A gente não precisa fugir de comer com outras pessoas porque a gente está tentando se restringir e tem medo de descompensar quando tá com outras pessoas. Fugir a regra. Não precisa ter medo da comida. Sim, entendi. Né? Porque tá querendo emagrecer, não é isso. E a comida também é uma maneira de socializar. Então isso é muito importante, você ter os amigos, ter a família e comer todo mundo junto e participar. Isso é saudável. Isso é muito saudável. E não é isso que uma alimentação saudável vai tentar tirar de você. Mas o que muitas vezes acontece por profissionais não terem a condição de dar o suporte referente ao comportamento, a como você se relaciona com a sua comida, é que entram essas regras rígidas e pesa a sua comida, e se você não sabe se controlar, então não vá para um aniversário. Sim. Porque a gente escuta isso vindo de profissional. E não, como você ajuda o teu paciente? Você tem que facilitar a vida dele e não dificultar, tornar impossível. Até porque a comida algumas pessoas comem por compulsão, né? Por estarem ansiosas ou com algum problema mais psicológico, né? Até para compensar alguma coisa, alguma falta, desconta na comida. Tem muito disso também, não é? Sim, isso a gente entra nos tipos de fome. A fome física é aquela que a gente sente aqui na barriga mesmo. Ou parece um oco, dá aquele borbulhinho, de repente você está com uma dor de cabeça, uma tonturinha. Essa é a fome física. Quando o seu corpo está necessitando de energia, certo? Então, é normal que a gente coma e atenda essa fome física. O que acontece? Nós também temos fome emocional. E essa fome emocional, ela está ligada normalmente a tipos específicos de alimentos. E é por isso importante conhecer você e você entender o porquê você escolhe determinadas coisas, determinados alimentos em determinados momentos. Então, a gente não vai proibir, a gente vai se convidar a estar presente e observar quais são os pensamentos e os sentimentos que estão ali quando eu faço ingestão disso. A gente vai coletar dados inicialmente. E aí você vai voltar para conversar na tua terapia nutricional, que é mais frequente do que uma outra abordagem nutricional, e a gente vai entender, e a gente vai definir, vai perceber quais são os gatilhos, o que te levou a fazer essa escolha, que outra escolha que alternativa você estaria disposto a tentar, que outras formas de se distrair a gente poderia pensar que não fosse a comida, que outras formas de recompensa depois de um dia difícil a gente pode ter, que não sentar e abrir um pacote de ultraprocessado e comer na frente da televisão sem perceber o que está comendo, certo? A atenção plena no momento em que você está comendo também é uma abordagem da nutrição comportamental. Ela chama-se Mindful Eating, que ela vem do Mindfulness, que significa você manter a atenção plena no momento presente, integrando pensamento, sentimento, movimento e tudo que está passando nesse ser integral que a gente é. A gente não é só o corpo, a gente não é só a mente, a gente não é só o coração, nós somos a soma de tudo isso e como nos expressamos no mundo. Então eu diria que a gente é muito mais do que a gente come. Além de ser nutricionista, é psicóloga também. Porque a nutrição comportamental, ela é muito próxima da psicologia. E eu já ouvi muitas colegas falando assim, tem paciente que eu pego que eu acho que eu tinha que encaminhar ele para psicóloga antes dele vir para nutricionista. Errado, irmã, você não aprendeu a fazer o seu trabalho. Porque a nutricionista também pode dar conta de cuidar desses processos psicológicos que tem a ver com a alimentação. Entende? Entendi, perfeito, maravilha. E funciona esse caminho que você quer seguir? Funciona essa maneira? Funciona. Eu acredito bastante nessa maneira, porque eu acho que primeiro se conserta o que está errado dentro de você e depois a gente vai ao longo do tempo, né, ajustando e trabalhando a tua mente, e trabalhando o que você come. Exatamente. O primeiro objetivo é formar um vínculo, uma aliança terapêutica, para você saber que você vai ter suporte e que eu estou ali para facilitar esse processo, que eu vou te acolher, que eu não vou te julgar, que eu não vou te xingar, que eu não vou brigar com você,
porque você não seguiu determinada coisa, ou porque você teve alguns resbalos e comeu algo que você não queria ter comido, que não estava dentro do planejamento. Nós vamos entender o que aconteceu, o que está por trás disso, para poder criar estratégias para novas vezes em que essa situação vai se apresentar. E você vai tentar outras estratégias. E assim a gente vai encontrar aquilo que é bom para você, onde está o seu ponto de equilíbrio, para que você possa seguir com calma, sem medo da comida, sem medo de interagir, sem medo de socializar na presença de comida e sem medo de perder o controle. Olha que perfeito, a gente sempre procura entender melhor as coisas que a gente está conversando. Hoje eu vim aqui achando que ia sair daqui com uma receita de bolo para ficar lindão e magrão. Mas que bom que você veio, que bom que deu tudo certo e a gente conseguiu conversar mais a fundo, né, sobre a tua ideia e o teu projeto. Deixa eu falar uma coisinha. Pode falar. Quando a gente faz essa abordagem da nutrição comportamental, é muito importante a gente perceber qual é o estágio de prontidão para a mudança de comportamento que esse paciente se encontra. Por quê? Não são todas as pessoas que estão prontas para agir. Então, se eu chegar com uma dieta para alguém, um plano alimentar, para alguém que não está pronto para agir, isso não vai funcionar. Porque ele ainda está na dúvida, será mesmo que eu quero? Será mesmo que vale a pena eu deixar de comer o chocolate que eu gosto? Será? Ele não está bem ancorado com o seu propósito, com os seus objetivos. Então, a gente fala que ele está numa fase de pré-contemplação. Para essa pessoa que está numa fase de pré-contemplação, nós temos estratégias específicas para utilizar, com a conscientização, abordando a saúde, saindo um pouco desse foco só estético, né? E aí sim, isso engata num próximo processo, que vai ser a contemplação, quando ele já está sabendo e já está consciente de que precisa mudar e consciente do que ele está fazendo que está afetando esse problema do qual ele se queixa. Sabe? Então, a partir daí, ele entra no estado de contemplação. Ele já sabe o que precisa fazer, mas ele ainda não consegue fazer, certo? Depois disso, a gente vai entrar num estado de ação. A gente entra com um plano de ação estruturado. Nesse momento, sim, nós podemos oferecer modelos de cardápio, mas não é uma dieta restritiva, não tem que pesar a comida, não é nada disso. São modelos e nós fazemos junto esse plano alimentar, porque não adianta eu dizer o que é para você comer se não faz nenhum sentido para você. Por exemplo, já morei no Nordeste, o horário lá é diferente, o que as pessoas comem no café da manhã é diferente. A galera come arroz, carne, às vezes 4, 5 da manhã, porque vai almoçar meio-dia e trabalha no pesado. Então a gente precisa levar em consideração como que é o ritmo de vida, o estilo de vida dessa pessoa como um todo. Não é igual para todo mundo, entende? Depois que a gente entrou nesse plano de ação, a gente vai para manutenção. A gente vai tentar manter, a gente precisa manter por 21 dias os novos hábitos para que isso passe do esforço de fazer, onde você precisa estar se policiando, né, se vigiando, e entra no automático, porque a gente faz a maioria das coisas no automático, no nosso cérebro. É assim que a gente economiza energia, né? Então, a gente vai passar essas boas ações, ou as ações que nós desejamos, para essa questão mais inconsciente, subconsciente, e torná-las mais automáticas na nossa vida. A gente vai facilitar. O que é importante a gente dizer é que existem recaídas, e que não é porque teve uma recaída que o processo está perdido. A gente precisa olhar onde foi essa recaída, o que aconteceu e dar uma reestruturação para poder ter subsídio para lidar quando essa situação voltar a aparecer. E você não ser pego desprevenido. E fazendo as mesmas coisas, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. Se a gente quer um resultado diferente, a gente precisa fazer algo diferente. Perfeito, perfeito. Estou aqui com a minha mais nova amiga, da Karine Ultramar, tá? Ela foi fantástica, eu adorei todas as respostas, eu acho que eu vou usar bastante. Você, Karine, tem que me ajudar aqui, eu vou ver você bastante, então, provavelmente. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Tá, e me conta agora, o seu projeto futuro é criar uma mentoria? Você também está agora atendendo ali no Shopping Miller, tem um escritório teu, além de trabalhar na prefeitura, você atende Sim. lá no seu escritório, né? Isso, eu tenho um consultório na frente do Shopping Miller,
do outro lado da rua, mas é bem em frente. E eu tô lançando o programa nutricional Mais Nutrica. Nutrica é a marca que traz, inclusive já na imagem, toda essa complexidade do ser humano, do indivíduo, com a alimentação. Essa imagem que a gente está vendo aqui na tela. Aqui, isso. Né? Que legal. E essa imagem ela foi registrada como marca no INPI, foi em 2012 que eu comecei a desenvolver essa ideia. Em 2015 eu conheci a abordagem da nutrição comportamental, aí tudo fez sentido, tudo se encaixou e isso virou ciência. Entendi. Né? Só que é uma ciência que está de mãos dadas com a psicologia e com a psiquiatria. Então, muitas vezes, ela não é tão comum de se ouvir por aí na boca das pessoas em geral e mesmo dos profissionais. Não é algo que seja abordado em todas as universidades, por exemplo. É uma formação específica, certo? Karine, como que eu encontro você? Me fala aí teus dados aí para a gente colocar aqui na tela também, para que a gente consiga entrar em contato com você, saber mais informações, porque esse papo foi tão gostoso que eu acho que as pessoas deveriam ter um papo assim com você. Elas deveriam marcar e bater o papo, fazer essa pré-consulta, né? É uma pré-consulta. Isso. A gente chama de uma análise nutricional inicial, porque a partir daí eu vou conhecer e entender seus objetivos, ter um perfil de como que está a sua alimentação, os seus hábitos em geral, e a partir daí a gente faz uma proposta de um programa nutricional de mentoria totalmente individualizado, personalizado, de acordo com aquilo que é indicado para você no seu estágio de mudança de comportamento, respeitando isso, focado para você. Se você já veio para mim e você já está pronto para agir, a gente já vai agir junto, não tem enrolação, mas a gente vai respeitar quem ainda não está nessa etapa, certo? Tá certo. Espero estar nessa etapa. E assim, é a nutrição do mais. Por isso o programa chama Mais. Mas é uma mentoria e um acompanhamento integral em saúde. Por que integral? Porque não é só físico. Não é só o corpo. Nós estamos falando de outros fatores que interferem na saúde. E pela definição da Organização Mundial da Saúde, o que é saúde? É o completo e pleno bem-estar físico, mental, social, emocional. Então, tudo isso precisa ser contemplado. Deixa seu Instagram aqui para o pessoal seguir vocês. O Instagram pessoal, quando quiserem ver coisas da prefeitura, da minha vida, outros trabalhos que eu faço, é o karine.outramari. Quando quiserem saber especificamente sobre esse modelo de atendimento em nutrição comportamental, o perfil é o Mais Nutrica. Ok, muito obrigado. Agradeço bastante a Karine por ter vindo aqui. Foi muito bom, Karine. Parabéns. Eu gostei muito do que eu vi e vi que tem um caminho longo pela frente. Quem que você indicaria para estar aqui no podcast conversando com esse povo maravilhoso que assiste a gente aí? Quem que você indicaria? Sem a menor dúvida, a minha instrutora de Pilates, a Mariane Machak. Mariane Machak. Olha aí, vamos fazer um convite para ela para ver se ela vem. Pilates Machak. Aí vocês vão entender, colocar a atividade física de uma maneira prazerosa na vida é a chave para se manter ativo. Não adianta se obrigar a fazer o que não gosta. Precisa encontrar, e para isso a gente precisa tentar várias modalidades. Eu me descobri no Pilates. Eu amo Pilates. Traz muita consciência corporal. Então, por isso eu indico a Mari para vir aqui conversar também e trazer um pouquinho mais sobre o trabalho dela. Nessa primeira pegada, como é que funciona a primeira consulta? A primeira consulta, ela tem o objetivo de conhecer a sua vida em diversos aspectos. Como você se comporta, quais são os seus horários, qual é a sua rotina, como é o seu trabalho. Conhecer um pouquinho da sua história também. Como foi a sua relação com o corpo, com o peso e com a alimentação desde sua infância. Muitas vezes a gente pega paciente que já vem de um histórico de sobrepeso ou de obesidade desde a infância, que foi muito proibido, né, de se alimentar daquilo que gosta. E isso vai gerando padrões que são desarmônicos e que levam ao longo do tempo, com esse excesso de peso,
E com fatores de saúde também, como doença crônico não transmissível, alteração no metabolismo, glicose, diabetes, colesterol. Então, a gente vai avaliar tudo isso. Se for necessário, se a pessoa não tiver feito um acompanhamento bioquímico, a gente vai olhar para como que está o sangue dela também. Mas pesar não é obrigatório, muito menos no primeiro encontro. Tem muitas pessoas que acabam ficando traumatizadas e elas têm medo da balança, elas têm medo do julgamento. E elas começam a ter gaps de consciência e acabando tendo um descontrole alimentar justamente pelo fato de que ela vai ser pesada. Então, na abordagem da nutrição comportamental, a avaliação antropométrica, ela não é obrigatória. Ela pode ser feita a qualquer momento durante o processo. Não é algo que precise ser feito logo de cara. Ah, legal isso, porque as pessoas ficam nervosas, começam a comer um monte, né? Exatamente. Outra coisa que é bem interessante dessa abordagem nós não temos uma mesa que nos separa para esse atendimento. É diferente, não sou eu a detentora do conhecimento que vou ditar regras para ninguém. Eu estudei, sim, para facilitar o teu caminho, para facilitar a tua compreensão, o teu entendimento. Não para ditar e dizer o que deve ou não ser feito. Quem vai decidir e vai fazer isso é você, se você concordar com aquilo que a gente tá trazendo de dados, de evidência e sempre baseado em ciência, tá? É importante a gente pensar que tudo isso a gente aprende, é um processo demorado, não é amanhã que a gente vai evoluir para esse lado, né? Ou seja, eu começo meu regime hoje, vou começar a ficar sem comer a semana inteira, isso até pode trazer um mal-estar, uma doença, né? Sim, sim. Quando você entra com restrições muito severas, então a gente tem uma queda muito grande também de micronutrientes, de vitaminas, de minerais, e precisam ser consumidos dentro de um aporte adequado. Então, quando você vai restringindo e se preocupa apenas com as calorias dos alimentos e começa a comparar, por exemplo, um suco de laranja com um refrigerante zero, gente, essa conta tá muito errada. Porque no suco de laranja, quantos benefícios tem daquele alimento que veio da natureza? Ok, comer a laranja seria melhor do que tomar o suco? Sim, comer a laranja seria melhor. Por quê? Porque ela mantém a fibra. Então, ela vai ter uma densidade energética menor, porque ela vai soltar essa glicose no teu sangue de uma forma mais lenta por estar nessa presença de fibra, do que quando é só o suco. E no suco a gente não vai colocar uma laranja, a gente vai colocar 2, 3, 4 laranjas espremidas ali para um copo. Mas o que tem ali dentro em termos de nutrientes e de compostos bioativos é muito rico, e a gente jamais vai poder comparar isso e dizer que isso é pior do que um refrigerante zero que é cheio de corante, de química, sim, de conservante. E assim, não tem açúcar, mas tem sódio. Sódio incha, retém líquido do mesmo jeito e aí o seu peso pode também não baixar. Então não é uma boa saída, não é uma estratégia inteligente. Tem muito assunto, né? Tem muito assunto. Tem muita conversa, você vai voltar aqui, a gente vai conversar mais vezes, tá? Muito obrigado por ter vindo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comentem, façam perguntas e façam uma pergunta, a gente manda, daí na próxima vez a gente pode até responder essas perguntas que vocês fizerem aqui. Eu agradeço por estarem com a gente todo esse momento. Muito obrigado. Obrigada também. Valeu. Até mais.